Boa noite, dando início à live dessa terça-feira, dia 24 de maio, com o Dr. Silvio Borba, que é o nosso convidado de hoje. A doutora Sulamita Santos Cabral, em nome de toda a diretoria, dá as boas-vindas a todos que estão ingressando na live de hoje, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Bem-vindos todos. Hoje a Terezinha está acompanhando o curso de improbidade administrativa, então talvez não possa nos acompanhar como sempre faz. Eu aproveito já para convidar a todos que queiram ainda participar do curso, que é possível se inscrever, as aulas estão sendo gravadas, estão excelentes, temos muitos convidados ainda, então quem quiser participar vale a pena, inscreva-se no site da Eventize. Boa noite a todos que estão ingressando. Lembrando a todos que nós já temos, boa noite, tudo bem? Já temos 665 inscritos no YouTube, 540 no Twitter, 3.246 no Facebook, 2.828 no Instagram. Estamos aguardando o Dr. Silvio Borba ingressar. Deixa eu localizar aqui o currículo dele. Deixa eu ver aqui. Aqui, já achei. Ele que é médico e advogado, já entrou aqui. Deixa eu ver se o doutor Silvio já entrou. Acho que ainda não. Vamos avisar para ele que já estou entrando aqui. Oi, Terezinha, tudo bem? Conseguiu entrar um pouquinho? Eu estou tentando ver se o doutor Silvio já entrou, mas acho que ainda não. Oi, doutora Sulamita, boa noite, bem-vinda. Tudo bem? Eu iniciei a live lembrando a todos, convidando a todos que estão nos assistindo para participarem do curso de improbidade administrativa. Ó, entrou aqui o doutor Silvio, já vou convidá-lo a participar. Então, como eu estava falando, convidei todos já que estão participando da live para participarem. Quem quiser ainda dá tempo de participar do curso de improbidade administrativa, basta se inscrever. Boa noite, doutor Silvio, tudo bem? Boa noite, boa noite. Bem-vindo. Muito Deixa eu levantar obrigado. aqui um pouquinho a minha câmera. Deu. Bem-vindo à live, agora sim, de verdade, que a gente já fez um ensaio mais cedinho. Hoje, então, nós vamos falar sobre a alocação de recursos escassos de saúde em tempos de pandemia. Como o doutor Silvio já nos comentou mais cedo, é um tema bastante extenso e, do meu ponto de vista, difícil, né? Bem difícil de ser resolvido, ser solucionado. E então, eu peço ao doutor Silvio a licença, vou fazer uma breve leitura do seu currículo e já lhe passo a palavra, tá bem? Pois não. Lembrando que a doutora Sulamita dá as boas-vindas em nome do Instituto, como presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Dá as boas-vindas, então, ao Obrigado. doutor Silvio. Ele que é médico, advogado, procurador do município de Porto Alegre, tem MBA em Direito Econômico pela FGV e é mestre em Direito da Saúde pela Unisanta. Deixa eu ver o que mais que ele colocou aqui. No Hospital Escola Materno Infantil Presidente Vargas, em Porto Alegre, foi médico anestesiologista e exerceu por alguns anos a chefia do serviço de anestesia. Também procurador e presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre e recebeu em 2019 a Comenda Oswaldo Vergara. Muito legal, parabéns, doutor Silvio. Muito Bom, obrigado. hoje então temos um tema difícil. Vou lhe passar a palavra de pronto, porque eu fico nervosa já com esse tema, doutor Silvio, para ser bem honesta. Olha, a doutora Sulamita está lhe saudando. Nossa É saudação, verdade. doutora Ana Amélia e o doutor Silvio Borba. Por favor, doutor. Muito boa noite a todos. Agradeço inicialmente a lembrança do meu nome e gostaria de parabenizar a nossa ilustre diretora do Departamento de Integração, doutora Ana Amélia Prates, Obrigada. assim como a nossa ilustre presidente, a professora doutora Sulamita Santos Cabral, que tem conseguido, num tempo difícil, manter viva e acesa a chama do IARGS, fazendo com que as lives pudessem substituir à altura
as nossas reuniões e as nossas conferências, que presencialmente não têm sido possíveis. Isso tem contribuído para que a chama do Instituto se mantenha perpetuamente acesa. Nossos agradecimentos a ambas e também aos esforços dos demais colegas membros do Conselho Superior, que igualmente têm contribuído para isto. Eu, cumprimentando a ambas, cumprimento ainda os demais colegas que nos ouvem e que nos têm ofertado seu tempo para que nós possamos discutir esse tema que é de tanto relevo num momento como este, que é o tema da alocação de recursos singularmente escassos num momento de pandemia. Alguns pontos merecem relevo no particular. O primeiro é o relativo ao número de leitos. E, neste particular, o Brasil andava mal, obrigado, quando comparado com outros países do porte econômico da nossa 8ª e agora 9ª economia mundial. Sim. Nós tínhamos no início da pandemia algo como 2,2 leitos por 1.000 habitantes. Para comparação, o Reino Unido tinha 2,5 leitos por 1.000 habitantes e o Reino Unido se escuda no trabalho singular do National Health Service, que é um dos sistemas de saúde pública mais respeitados do mundo. A França tinha bastante mais, contava com algo como 7 leitos por 1.000 habitantes, a Alemanha com 8, e o Japão com o maior número de leitos que se tem na listagem dos países membros da OMS, 13 leitos por 1.000 habitantes. Verifica-se que o Brasil necessitava aportar uma quantidade de leitos importante em virtude dessas dificuldades. Até porque consideremos que a pandemia, se de um lado dificultou importantemente a obtenção desses recursos ou o alcance desses recursos por parte dos indivíduos que deles se haveriam de servir, por outro lado, a pandemia não vedou ou não vetou o uso desses mesmos leitos por parte de todos os demais indivíduos portadores de doenças crônicas, a maior parte das vezes, e também de doenças agudas. Ainda que essas últimas tenham diminuído em face da diminuição do contato pessoal que ocorreu bem no início, mas que hoje já não é mais assim. Não é mais. Hoje já não é mais assim. Isso se tem visto muito claramente. Então, não se pode dizer que o país não tenha feito nada para melhorar isto. Fez, mas fê-lo de uma forma um tanto despida de uma coordenação de caráter central que teria sido interessantemente assumida pelo governo central desde o início e, infelizmente, não o foi. Sim. E nós tivemos, é bem verdade, um acréscimo de cerca de 21.000 leitos de UTI. É e bastante. O Brasil dispunha, é bastante. E o país dispunha de apenas 13.000 leitos de UTI. Isso ficava abaixo do que a Organização Mundial da Saúde pressupunha. Necessário. Lá por volta de 2015. Sim. Mas, um pouco depois, nós tivemos uma alteração de cálculo que afastou o uso de taxas para introduzir uma certa
uma quantificação por meio de equações. E isso ficou bastante complicado num momento como este, em que diversas pessoas, em todos os mais recônditos pontos dessa nação, têm de trabalhar com esses dados e efetuar cálculos estando desprovida de elementos técnicos de cálculo superior. Então, nós temos hoje a necessidade de voltar, e recentemente voltamos, ao uso de taxas simples para calcular esse tipo de coisa. Nós estamos, de novo, com o uso de taxas, assim, quer dizer, tantos leitos por 100 mil habitantes, tantos leitos por 1.000 habitantes, tantos respiradores por 100 mil habitantes. É isso que se tem. E, a par disso, temos também um outro importante complicador, que é o complicador do cobertor curto. Nós fizemos este aumento à custa de imensas dificuldades. E esse aumento nem sempre veio no momento próprio, as mais das vezes veio tardiamente. E isso fez com que, assim, um número grande de indivíduos viesse a perder a vida. Em que pese, vários estados, Pará ganhou 700 leitos, Bahia ganhou 900 leitos, Rio Grande do Sul ganhou 500 leitos. Mas o Rio de Janeiro, por exemplo, perdeu quase 3 mil leitos. Não é possível, doutor Silvio. É verdade. É verdade. E isso dependeu de fechamento espontâneo, sob a alegação de que a pandemia estava sob controle e ocorreu no segundo semestre do ano passado. Nossa! Né? E isto vamos verificar que diversos outros estados de menor porte, quando eu digo de menor porte, não é para menosprezar estado algum, é porque Sim. Quando a quantidade de pessoas, a população é menor, o número de leitos necessários claro, são menores também. a favor daquela população também é menor. Então, diversos estados ganharam 100, 200 leitos. Mas uma perda de 3 mil é muito significativo. Muito, sim. Vejam, por exemplo, o que aconteceu também com uma cidade como São Paulo. São Paulo desenvolveu pelo menos 3 hospitais ditos de campanha. Por que eu digo entre aspas? Porque os hospitais foram 3 hospitais importantes. O Hospital do Boimirim, o Hospital do Pacaembu e o Hospital do AMB. Os 2 últimos foram hospitais que funcionaram pouquíssimos meses e foram fechados. No Rio de Janeiro, também, hospitais de campanha foram fechados. Só o acréscimo de leitos, quando se trata desse ponto, é muito significativo, porque para mobilizar o funcionamento de um hospital desses, gasta-se muito dinheiro. Claro. Para colocar à disposição 100 leitos a 200 leitos, o custo é de 8 milhões. Sim, é uma coisa enorme. É muito dinheiro então, mesmo. É muito dinheiro para a gente dizer que vamos fechar porque não precisa mais. Não precisa mais, talvez, naquele município, não precisa mais, talvez, no estado, mas o estado vizinho precisa. Sim. E se há coisa que efetivamente nós fizemos pouco, foi transportar pessoas situadas em locais onde os recursos eram paupérrimos, e quero dizer-lhes que 58% das cidades brasileiras, dos municípios brasileiros, 58% tinham um número de ventiladores inferior ao número de ventiladores considerado adequado pela Organização Mundial da Saúde quando tinha um ventilador. Sim, porque muitos não deviam ter. 3.200 municípios não tinham ventilador nenhum. Voltando, então, já que nem tudo é problema, vamos falar da parte boa que ficou. Sim. Né? Vejam, por exemplo,
o Hospital do Boimirim teve um acréscimo de cerca de 100 ou cento e poucos leitos, mas estamos falando de um hospital público da Prefeitura Municipal de São Paulo, que é um hospital de excelência e é o único hospital público do país que consta na lista dos 50 melhores hospitais da América Latina. Então, isso é um saldo positivo, realmente. É bom, é Sim, uma sem coisa boa. dúvida. Estes leitos que foram agregados a um hospital que já existia, ele me parece que é de, se eu não estou enganado, é de 2007 ou de 2006, tem vários anos já, mas é um hospital realmente muito bem aparelhado, de excelência, e estes leitos foram então agregados de forma a que pudessem ali permanecer. Sim, não foram agregados para serem... fechar. Sim, para posteriormente ser retirados, é para ficar. Não, foram colocados para ficar. Então, nós tivemos de resolver o problema dos leitos. O segundo problema que nós tivemos de resolver foi o problema dos ventiladores. Ventiladores, os aparelhos que servem para manter a ventilação quando esta espontaneamente se revela inadequada ou já limitada enfim, no nosso caso, pela Covid-19. Sim. Tá? Pela doença, pela própria doença. Sim, pela doença. É um aspecto inflamatório muito severo que vai comprometendo parcelas do pulmão ou, eventualmente, grandes extensões do parênquima pulmonar e havendo, então, necessidade de uso desse tipo de recurso e também de alguns outros recursos que estão disponíveis nos hospitais ditos terciários. Os ventiladores, nós até não estávamos muito mal, não. Nós tínhamos cerca de 30 ventiladores por grupo de 100 mil habitantes. Falando assim parece pouco, mas a gente tem que ter mas para fazer uma comparação, os Estados Unidos tinham 31 mil. 31 ventiladores por grupo de 100 mil habitantes. Então não estávamos mal. 7 ventiladores Pouquíssimo. por grupo de 100 mil habitantes. Pouquíssimo. Né? O Reino Unido também tinha muito pouco. A Itália ficou no meio do caminho, tinha 8 ponto alguma coisa. De qualquer forma é pouco. Claro que é pouco. Só que os Estados Unidos tinham uma coisa que a gente, infelizmente, tem de desenvolver. Tinham uma reserva técnica prevista para atendimento de emergências e estruturada para cataclismas que eles podiam lançar mão imediatamente. Eles tinham 2 outros tipos de ventilador. Eles tinham 98 mil ventiladores, ditos ventiladores de transporte. São máquinas mais simples que a gente usa em sala de observação, em ambulância, para fazer transporte, mas eles fazem o que um ventilador tem de fazer: mantém a vida. E numa situação pandêmica como esta, vão ser utilizados imediatamente. Uma outra coisa que eles tinham é assim, o serviço, o CDC de Atlanta, tinha um estoque, não vou chamar de estoque regulador, porque era estoque para emergências. Tinham outros 13 mil ventiladores de transporte fechados em caixa. Então, somando tudo isso, os Estados Unidos acabaram com um quantitativo extremamente elevado de 48 respiradores para cada grupo de 100 mil indivíduos. Ora, ainda assim, o Brasil ficava bem nessa foto. Perto dos outros países estava bem mesmo. Qual era o problema? Qual era o nosso problema? A distribuição. A distribuição. Nós tínhamos uma distribuição desde uma fração tão pequena quanto 11 por 100 mil no Amapá,
até um quantitativo tão grande quanto 70 por 100 mil no Distrito Federal. Claro. E os Aí a gente demais vê a estados desproporção. neste meio. Seja lá como for, ainda assim, com o esforço conjunto, e aqui não apenas do governo federal, mas da sociedade como um todo, porque muitos ajudaram aqui. O que se fez? Foram colocados em uso ventiladores antigos que estavam parados, as indústrias, principalmente as indústrias de automóveis, foram utilizadas no sentido Sim, de colaboraram. recuperarem ventiladores que precisavam de uma série de consertos. E o fizeram brilhantemente. Não havia, na época, a possibilidade de se comprar no mercado internacional esses ventiladores, porque todo mundo queria comprar. Claro, sim, não tinha oferta. Ainda assim, o Brasil colocou em uso e à disposição, quando eu falo à disposição da população, não é apenas do SUS, é de todo mundo. Sim. 17 mil ventiladores mais. É muito, é não bastante. Não é nada. Dividido pela população brasileira, dá mais um índice igual ao índice da França. Sim, então é bom, né? Não podemos dizer que é ruim. Não é ruim. É um índice muito interessante. É um índice muito bom. Só que, de novo, tardiamente. Tardiamente, exatamente. De uma forma muito complicada. Agora, neste momento, estão em uso. Neste momento, sim, estão em uso. Foi válido, eles E seguem em a uso. questão é, acho que já aprendemos que não se fecham vagas, não se fecham leitos até que a pandemia esteja razoavelmente controlada, e não há dados no momento para que se diga, com um índice de vacinação lento como temos tido, que isto deva ocorrer num tempo, vamos dizer assim, a médio prazo. Né? Se tivéssemos uma vacinação mais rápida, tivéssemos tido a presença de espírito de adquirir uma quantidade de doses, um quantitativo de doses de vacina maior, talvez tivéssemos numa situação como hoje estão os Estados Unidos, que já tem um fracional grande da população vacinado e dispõe de vacinas suficientes para vacinar o restante que ainda não o foi. Sim. Inclusive, pessoas que não são de lá podem ir se vacinar, Exatamente. Né, exatamente. É justo por isso que recentemente se tem falado em pedir aos países que tiveram esta presença de espírito de que promovam a cedência das doses de vacina que lhes são sobejas, para que países que não dispõem desses recursos possam vir a vacinar seus habitantes. Porque se há coisa que a gente já aprendeu, e nós aprendemos desde a época em que Carlos invadiu Nápoles, e aí surgiu, vamos dizer assim, a introdução da sífilis na Europa, porque na época, e aí ficou aquela coisa assim, ninguém sabia o que era aquilo. Claro. Né? E os italianos, os napolitanos, insatisfeitos com o fato de terem sido invadidos, diziam que aquilo era uma doença francesa. Já os franceses, acometidos da doença, e não sabendo do que se tratava, diziam que era uma doença napolitana. Claro, e assim vai até hoje. Então, nós estamos numa situação parecida. Enquanto o mundo não se der conta de que a vacina tem que ser feita para todos e que o vírus não conhece fronteiras. Não conhece. Nós vamos precisar viabilizar a vida daquele que não consegue comprar a vacina. Sim. Os países mais ricos terão de fazê-lo.
se quiserem controlar a pandemia. Exatamente. Muito bem. Porque enquanto Então, tiver essa circulação, não tem como, né, doutor? exatamente. Eu vou lhe Então, pedir uma licencinha só para sim, destacar a sem presença dúvida. do doutor Marco Aurélio Moreira de Oliveira, da doutora Ana Lúcia Piccoli, da doutora Líbia, tua colega, da doutora... Quem mais que eu vi aqui entrando? Vamos ver. Ah, da doutor Félix Alexandre, da doutora Solange, a doutora Líbia mandando um abraço, que é muito bom revê-lo, fala forte e Muito inteligente. obrigado. E a doutora Carla, boa noite a todos, então. Outro recadinho que eu tenho que dar, doutor Silvio, é que a próxima live vai ser na quarta-feira, dia 2 de junho, com a doutora Maria Berenice Dias. E ela vai falar sobre o tema, vou dizer o tema, casar ou comprar uma bicicleta? E aí, o que a gente faz? Então, lembrando a todos que a live vai ser na quarta-feira, em razão de terça-feira, termos aula do curso de improbidade administrativa, então, por isso será na próxima quarta, tá bem? Também na próxima semana teremos o artigo da doutora Isabel Coclar, que ela vai falar sobre a flexibilização na ação de alteração de bens e a repercussão sobre o valor da causa. Dito isso, passo a palavra ao doutor Silvio novamente. Muito obrigado. Eu cumprimento a todos aqueles que entraram agora, nas pessoas do ilustre professor Marco Aurélio Moreira de Oliveira e também na pessoa da doutora Líbia Suzana e na pessoa do presidente da APMPA, desculpem, Sim. doutor César Sulzbach. Exatamente, era isso que eu ia colocar, que o doutor César estava Que entrando acaba de aqui. entrar agora. Meus ilustres Isso. colegas, boa noite. Bem-vindos Eu todos. falava, então, do que nós temos de fazer para controlar a pandemia. No nosso nível local, e quando eu falo nível local, estou falando do Brasil todo, nós continuamos a ter de utilizar as fórmulas mais simples que vão tratar de controlar o aumento da prevalência. Vamos buscar algumas informações no passado, já bem passado. Sim. Em 1898, Emílio Ribas controlou um surto de febre amarela na cidade de Campinas. Num momento em que a febre amarela ainda era pouco estudada e pouco conhecida, não se sabia qual era o agente vetor, não se sabia qual era o agente causal. O que ele fez naquele momento, o professor Emílio Ribas? Ele limpou a cidade, manteve a cidade sob limpeza escrupulosa e tratou de controlar a adequação das suas águas. E com isso ele controlou a febre amarela em Campinas. Sim. 5 anos depois, um outro conhecido infectologista, Oswaldo Cruz, controlou um surto de febre amarela no Rio de Janeiro. E essa história é muito conhecida, né? Já então, com uma dotação orçamentária enorme, que lhe tinha sido concedida pelo Senado, e o Rio de Janeiro, na época, era capital, como todos se recordam, à custa de fumigação de gás sulfuroso nas casas, um exército de mata-mosquitos. Já naquele momento, ele sabia do que estava tratando. Já naquele momento, ele sabia que a febre amarela era causada por um vírus e que esse vírus era levado aos seres humanos por mosquito. E tratou de controlar o mosquito. Mas são só 5 anos entre um e outro. E o primeiro também obteve controle. Nós, num tempo muito menor, tratamos de identificar o agente causal e já sabemos como controlar as coisas. E isto à custa, e é mais um outro ponto para discutir depois, à custa de dinheiro privado e não de dinheiro público. Um dos nossos grandes problemas. Porque, afinal de contas, quem coloca dinheiro privado para fazer pesquisa, principalmente quem o faz em vacinas, pretende vender sua vacina depois. Com certeza, claro.
Agora, Vamos não nos só, esqueçamos... temos bastante presenças, várias presenças. Vou destacar a presença, então, da desembargadora do trabalho, da doutora Maria Silvana Tedesco, também dos doutores, da juíza Rosi Engel e do doutor Marcelo Giuliano. Estão todos aqui lhe prestigiando. E a doutora Inajá, que nos lembrou dessas presenças. Obrigada, doutora. Então, bem-vindos todos, sejam muito bem-vindos à live. E a presença do todos doutor Silvio. muito bem-vindos à live. E a todos eu cumprimento na pessoa da desembargadora federal do trabalho, doutora Maria Silvana Tedesco. Né? Perfeito. Minha amiga já de muitos anos, pessoa por quem eu tenho a mais elevada consideração pela seriedade do seu trabalho e profundidade dos seus conhecimentos. Volto. Eu Sim. falava do que a gente tem que fazer para controlar a prevalência. E isso é importante porque a situação é de crescimento geométrico. Não é uma progressão aritmética, é uma progressão geométrica. Vai crescer assim. Sim. Então, nós temos de promover esse controle. Para promover o controle, tem que promover o controle da prevalência. Por razões matemáticas que eu não vou expor, a prevalência é um compromisso matemático entre a incidência e a duração da doença. Eu não consigo controlar a duração da doença. Então, tem que controlar a incidência. Claro. Como é que controla a incidência? Fazendo aquilo que a gente já vinha fazendo e que parece que tem arrefecido. Fazer limpeza das superfícies, lavar frequentemente as mãos, usar máscara, promover distanciamento social, criar uma situação tal para fazer com que o vírus tenha dificuldade de acessar o próximo ser humano. Sim. Tem a dificuldade de circular, né? Exatamente, que ele tem a dificuldade de circular. São aspectos de caráter físico, de afastamento. Eu sei que pedir distanciamento social num país como o Brasil, que tem uma dificuldade com relação à questão urbana, com relação aos aspectos da moradia enorme, talvez seja muito, muito difícil. E é por esta razão que o Brasil optou por fazer um controle, talvez assim, um pouco mais limitado disso, e a Austrália optou por buscar R0. R é o índice que mede a facilidade da transmissão do vírus. Sim. Quando E conseguiu. Quando R é maior que 1, a pandemia está crescendo, o número de pessoas contaminadas está aumentando. Quando R é menor que 1, o número de pessoas contaminadas está diminuindo. Significa que cada indivíduo contaminado passa para menos do que 1. E aí, Perfeito. claro, naturalmente, o todo vai se reduzir. Agora, quando R é maior que 1, cada indivíduo contaminado passa para mais do que 1. E com isso, a pandemia vai aumentar em escala geométrica. Sim. Então, por favor, se nada mais do que eu disser hoje, nada, que pelo menos fique uma coisa. Por favor, usem máscara. Sim. Por favor. Por favor, usem máscara. Isso será bom, não apenas para cada um dos envolvidos, não protege a si próprio, protege a sua família, aos que lhe são caros, aos que lhe são próximos e, em última análise, protege toda a população. Exatamente. Muito bem. Posta a questão nesses termos, talvez nós tenhamos de discutir a questão dos medicamentos. Os medicamentos, eu vou falar rapidamente dos medicamentos, porque a forma de usar esses medicamentos em UTI
é muito dispar, pode mudar consoante uma série de esquemas. Seja lá como for, parece que a insuficiência tem sido manifesta. Eu fiz as contas agora há pouco com relação ao fentanil, uma das drogas, um hipnoanalgésico, Sim. utilizado para sedação. E fiz as contas com uma dose bem baixa. E cheguei à conclusão de que, assim, o site do SUS diz que desde o início da pandemia foram distribuídas 2.400.000 ampolas aproximadamente deste hipnoanalgésico. Eu fiz as contas, como disse, com uma dose bem baixa e cheguei à conclusão de que podem ser necessários para 15 dias de hospitalização, porque essas pessoas, quando vão para a UTI, ficam muito tempo. Sim. Quase 60 ampolas para cada um. Olha, temos um questionamento. A doutora Inajá está querendo saber. Por que sedação? Queremos saber. Para o indivíduo que vai ser entubado. A pessoa tem que ser sedada, senão não é possível ficar entubada, né? Acho que a pessoa não deixa ficar, né? Não sei como é. Não tem como, né? Tem que, de alguma maneira, sedar, reduzir o nível de consciência para que o indivíduo fique entubado. E há diversas formas de fazer isso. Mas Sim. Eu falava só do fentanil porque, em primeiro lugar, é a droga que maior número de ampolas foi distribuído. Sim. E também que, assim, nós temos 400.000 mortes. Infelizmente. Na verdade, temos um pouco mais, né? Sim, eu acredito que sim. Vamos supor que 200.000 desses indivíduos tenham necessidade de ventilação e tenham necessidade de sedação. Se multiplicarmos isso por 60, dá 12 milhões de ampolas. Sim. Distribuímos 2 milhões e pouco. E como foi? Pois é, claro. É evidente que o SUS fez isso e os hospitais privados fizeram o resto. Claro. Né? E, na verdade, nós temos um serviço de saúde, e aqui eu vou buscar a deixa que eu tinha deixado lá atrás. Nós discutíamos o que é melhor, ter um serviço de saúde privado ou ter um serviço de saúde público? E aí, não sei, acho que público, mas difícil, é uma questão difícil. É uma questão difícil, mas a verdade é que todos os países que desenvolveram sistemas públicos de saúde do porte do SUS, e o Brasil é o maior deles. Sim. O SUS é o maior sistema de saúde pública do mundo, que tem certas coisas que só o SUS é capaz de fazer. Com certeza, sim. E bem feito, né, doutor? Diga-se que bem feito. E tem feito bem feito. É, bem feito, isso que eu quis falar. Nós temos uma situação como essa, assim. É melhor que nós desenvolvamos serviços de caráter público do que desenvolvamos serviços de caráter privado. O Brasil não tem serviços exclusivamente privados. Ao contrário. Acho que a maioria é público. Os serviços privados no Brasil são considerados de natureza complementar. Bom, seja lá como for, nós vimos como estas coisas devam ter acontecido, sabemos como cursou, temos uma limitação grande disso tudo. O próximo, talvez, vamos chamar de droga, porque na verdade é uma droga. Sim. Um medicamento o mais candentemente limitado foi o oxigênio em janeiro. Vimos o que aconteceu no Amazonas, mas não nos esqueçamos de que o Amazonas foi um dos estados, além do Rio de Janeiro, que promoveu o fechamento de 83% dos leitos de UTI que ganhara
no segundo Pela semestre pandemia. de 2020. Ah, O Rio de Janeiro fechou 87%. sim. Ai, Mas o doutor, Amazonas que fecharam horrível. 83%, sob a alegação de que tinha terminado. Sim, que a pandemia acabou, né? Claro, e não terminou. Não, Então, infelizmente não. houve um determinado momento, para que se entenda bem isso no Amazonas, 93% dos leitos de UTI do Amazonas ficam em Manaus. É Sim, um primeiro problema. Um estado com daquele certeza. tamanho, Daquele mas, tamanho, para sorte dificuldade do de Estado, acesso, né? com dificuldade de acesso, para sorte do Estado, a população lá é baixa. Tem só 4 milhões de brasileiros Sim. lá. 4 milhões e 200 mil, se eu não estou enganado. E a maioria tá em Manaus também, A tem maioria isso, está em né? Manaus. Isso, de certa forma, facilitou o atendimento até que estourou. Mas por que é que isso aconteceu? Primeiro, porque vimos o ocorrido. E, em segundo lugar, porque num determinado momento faltou previsibilidade. E esta previsibilidade era possível. De ser feita. Era possível de ter sido feita. Era possível de ter sido feita. Mas, num determinado momento, houve quem tenha pretendido levar oxigênio para lá em cilindro. Que não era possível. Entendamos uma coisa importante. O oxigênio Sim, dentro de cilindros, ele é um gás comprimido. Se os cilindros forem grandes, tá, e usar de diversos tamanhos, cilindros grandes podem ter de 7 a 10 mil litros. Acham que é muito? Muito bem. não. Façam uma continha rápida. Vamos pensar assim: um ser humano precisa de cerca de 5 litros de oxigênio por minuto, e isso é pouco. Isso é pouco. Multiplica para Ah, ver quanto precisa em sim. 24 horas. Eu já fiz a conta. Vou dizer para vocês que precisa de 7.200 litros. Significa Imagina, que tem como. um indivíduo usa um cilindro grande por dia. Se o cilindro for muito grande, 10 mil litros, dura um dia e meio. Sim, mas para uma pessoa. Exatamente. Naquele momento, Manaus tinha 100% das suas UTIs ocupadas, 600 leitos, e 58 indivíduos aguardando vaga. E tinha 350 cilindros de oxigênio. Para o que dava? Menos de um dia. É Sim, fácil, é só fazer a conta. Agora, Manaus tinha dificuldade naquele momento de suprir centrais criogênicas. São centrais em que o oxigênio não é mais um gás. O oxigênio é mantido na forma líquida. E agora, se me permitem, eu vou puxar os conhecimentos de físico-química do segundo grau, que eu sei que muitos não gostavam disso, mas está lá parado, né? Para sim, lembrar que um mol de qualquer gás, 32 gramas de oxigênio, portanto, nas condições normais de temperatura e pressão, 0 grau centígrado e uma atmosfera, ocupam 22,4 litros. sim, é um Portanto, monte. é claro, nós precisávamos encher as centrais criogênicas de Manaus e não carregar cilindro. Claro, não tinha como, né? A matemática não dava. Né? Sim, Demorou um pouco para que isso acontecesse e efetivamente aconteceu. Existe uma outra maneira de se aportar oxigênio às pessoas, aos hospitais. E, claro, um hospital de grande porte hoje em dia não tem uma só técnica dessas aí, tem mais de uma. Talvez tenha duas e, eventualmente, tenha três. Existem centrais de concentração de oxigênio que partem do oxigênio do ar, dos 21% do oxigênio presentes no ar, sim, e vão concentrando aquele oxigênio até chegar a concentrações elevadas, mais de 82%. 82%, 83%, tem centrais que vão até 93%. Não é preciso que o oxigênio seja a 100%
para ainda assim ser útil para um indivíduo que precisa de oxigênio nessas condições. Então, uma Sim, central de concentração de oxigênio, uma máquina que promova a concentração de oxigênio à custa de energia elétrica, muitas vezes, pode ser muito útil. E precisa de meia dúzia de peças e um engenheiro para montar. claro. E isso se fez também. Isso se fez, mas se fez tardiamente. Sim, Então, tudo isso levou aos problemas que nós tivemos, digamos assim, de enfrentar. Então, as carências são essas. O que é que nós temos que tratar agora? Né? Rapidamente, sei que o nosso tempo não, nós curto já e eu ainda tenho estamos um tempinho. 20 horas e 46 minutos. Daqui a pouquinho eu chamo a doutora Sulamita, mas vou Tá, deixar complementares a ideia, doutor Silvio, e aí a gente chama a doutora Sulamita. 15 minutos mais eu termino. Perfeito, perfeito. Eu termino. O que eu estou dizendo? O que nós temos que examinar agora? Temos que examinar, já que sabemos que tem pouco, como é que isso vai Eu ser levanto aqui o meu dedinho, distribuído. porque temos uma dúvida da doutora Inajá. Ela quer saber se poderiam ser levadas a Manaus, então falo nas centrais. Não Acho que só nas poderiam, centrais. como pelo menos uma foi levada e montada. E montada lá. E montada. Claro que isso demora um pouco, mas enfim. Sim, não é uma coisa imediata, né? Mas isso aconteceu. Sim, Bom, o voltando. problema acabou sendo solucionado, como o senhor falou, tardiamente. Mas O acabou problema é sempre tempo. O problema é sempre tempo e sempre previsibilidade em coisas previsíveis. que todo mundo sabia que poderia acontecer, mas Claro. preferiu acreditar que não iam. Então, agora que sabemos que tem pouco, nós temos que estabelecer os critérios para dividir os delicados, já que há poucos delicados. É aquela coisa, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Só que temos que nos dar conta que, muito embora tenha gente pretendendo agir assim, no Brasil existem critérios constitucionalmente estabelecidos para isto. E então nós temos que ponderar como é que nós vamos fazer isso. Para utilizar vagas de UTI, a primeira coisa que tem que ficar clara é que o indivíduo tem de se poder beneficiar da terapêutica. Não se Perfeito. gasta uma vaga de UTI num indivíduo que não tem condições de se beneficiar da terapêutica, porque já ultrapassou esse momento. Agora, se investe em UTI para todo mundo. Então, temos problemas assim. O que é que se usa? Primeiro critério, necessidade. Vamos dar as vagas para aqueles indivíduos que precisam mais, desde que eles possam se beneficiar da terapêutica. Segundo ponto. Como é que se faz isso? Valorando mediante diversos critérios que podem ser utilizados para a comparação do indivíduo consigo mesmo, assim como para a comparação do indivíduo com outros indivíduos, se isso necessário for. E também serve para estabelecer já no início se aquele indivíduo pode ou não se beneficiar de uma terapêutica desse naipe. Existe também alguns aspectos que devem ser claros, devem ser esclarecidos. Trata-se todo mundo que precise e todo mundo que seja possível. O objetivo é curar? Não é possível. O objetivo é melhorar? É possível. O que se busca? Tratar o maior número de vidas possível. Curar a maior parte das pessoas que for possível. Se isso não for possível, bom, aí começa a haver necessidade de estabelecer critérios. E o primeiro critério é valora-se precedentemente o maior número de anos de vida possível. Este critério beneficia jovens, Sim, aos mais jovens. beneficia crianças, permite que eles cursem todo o ciclo da vida.
em detrimento de um outro que já o fez. Mas jamais, inicialmente, podendo assistir os dois, se deixa de tratar o indivíduo de mais idade. Eu digo isso porque, muito embora isso seja feito a boca pequena, digamos assim, há Sim, países na Europa que estão trabalhando de uma forma assim, ó, afastando pessoas mais velhas de terapêuticas menos facilmente acessíveis, mais onerosas e mais demoradas. Quer dizer, isso não pode ser feito no Brasil, de forma absolutamente nenhuma. Por favor, olhem a Constituição Federal no seu artigo 1º, no artigo 3º, que diz claramente que não se discrimina ninguém por causa de idade. é E verdade. também por outras coisas que estão lá. Né? Por sexo, por religião, por cor, por opção sexual. Né? Não se discriminam as pessoas por causa disso. Mas por idade, a Constituição diz expressamente que não se Sim. discrimina ninguém. Então, temos que ter cuidado com isso. Agora, existem teorias filosóficas que fundamentam esse tipo de distribuição que não é igualitária. Sim, não é E igualitário, é que, verdade. e que se pautam na ideia de indivisibilidade e de ineficiência ou eficiência. Quer dizer, quando eu falo de indivisibilidade, estou dizendo um bem indivisível, ventilador, não tem como Sim, dividir. sim. Né? Agora, é possível descobrir como é que isso resta alocado ou deve ser alocado. O primeiro aspecto é esse que vimos. E também é possível e razoável que numa situação como essa se promovam pesquisas ou a busca antes de colocar um indivíduo no ventilador, explique-se para o paciente o que vai acontecer e se Sim. busque uma ordem restritiva a partir do próprio paciente antes. Não existe nenhum problema em que isso seja feito. Não existe nenhum problema em que isso seja feito. E aí, quando isso parte do próprio paciente, o paciente diz quais são os seus limites, Sim. a que tipo de terapêutica ele gostaria Ele, de ser ele quer ser submetido submetido. e a que tipo de terapêutica ele diz assim, não quero ser submetido de jeito nenhum. Sim, Esse ele tipo de escolhe. ordem Esse tipo de ordem pode e deve ser buscado antecipadamente e minimizaria ou obviaria uma série de problemas. Claro. Além disso, o que se diz muitas vezes? Que quem deve escolher os pacientes para ocuparem as vagas são um grupo de médicos que não vão tratar deles usando critérios o mais objetivos possíveis. E mesmo que se admita que a terapêutica ventilatória deva ser restrita no tempo, até porque ela não é uma situação que deva ser mantida ad eternum, nem por Pois isso a isso, gente vê, né, doutor, que as pessoas nem não por podem ficar isso para se deve sempre no colocar. ventilador. Não se pode colocar um indivíduo para sempre no ventilador, mas também não se deve colocar por tempo tão curto que seja Claro. insuficiente para se obter uma melhora. Não tem Que ele regra não se para isso. recupere. Claro, não tem regra para isso. Mas, em geral, algo próximo de uma semana pode ser um razoável Sim, já momento é um de se tempo. avaliar por critérios médicos muito claros se esse indivíduo vai melhorar com a ventilação ou se não vai melhorar. E aí surge o problema de como fazer para tirar um indivíduo do ventilador se ele não melhora e não há morte cerebral. Sim. Ele não piorou nem melhorou. Tá ali não. Perfeito. Mas aí vem aquela coisa assim, ó. A Associação Médica do Brasil tem falado em que essa decisão deva ser tomada por indivíduos que não tratam do paciente. Tá. Eu quero Sim. chamar a atenção com relação a isso.
nos Estados Unidos, em que a legislação ainda é estadual, a legislação penal é estadual, Sim. há pelo menos um estado que editou lei liberando de responsabilidade penal o indivíduo médico que trabalha numa condição como essa e que, de boa fé, tira um ventilador de um paciente nessas condições. E, claro, correndo o risco de que isso possa significar a morte do paciente. Foi Maryland. Mas a maior parte dos outros estados não o fez. E muito embora Nova York tenha desenvolvido critérios para isto, e esses critérios sejam critérios muito claros, ainda assim o indivíduo que em Nova York o segue é suscetível de ser levado à barra do tribunal com uma acusação de homicídio. No Brasil é muito diferente. A Associação Médica Brasileira se pauta em paradigmas americanos, mas a legislação brasileira é diferente. Aqui não se pode pensar em antecipar ou em correr o risco de antecipar a morte de alguém, nem por poucos minutos que seja. Não, Ainda assim, se isso vier a acontecer, nós teremos a situação do homicídio, e isso será um homicídio porque o indivíduo correu o risco de obter o resultado morte. Sim. E o fato de que quem toma a decisão seja um grupo de indivíduos que não está diretamente relacionado com o tratamento do paciente só vai fazer criar uma situação de concurso de pessoas, mas de maneira nenhuma vai afastar o núcleo do tipo. Claro. Não tem como, né, doutor? Então, o que fica aqui é um aspecto, um conselho que me parece significativo e vale para quem trata desse tipo de paciente. Antes de tomar decisões deste naipe, verifique se aquilo que está sendo feito seria referendado pela lei do local onde se está atuando. Sim. Não basta dizer que nos Estados Unidos se faz assim ou de outra forma. Não basta dizer que esta é a forma de agir da Associação Médica Brasileira. Não é a forma de agir que seria referendada pela legislação brasileira que protege a vida. E nessas condições, quando o indivíduo entra numa UTI e se lhe inicia uma terapia respiratória, ele se submete, inclusive vai ser sedado para isso, sob o pressuposto de que a sua vida vai ser preservada na justa medida em que isso possa acontecer por sua própria situação clínica. Não é razoável que se lhe retire o respirador porque tem outro na fila que precisa. Então, é difícil, é uma medida dificílima. Esse critério não pode ser feito tomado desta maneira. Dessa maneira, dessa forma. E por fim, não se inicia terapêutica nenhuma pautada em preço ou em custo. Com isso se afasta a situação de que a alocação vai ser feita em primeiro lugar aos mais ricos. A alocação há de ser feita em primeiro lugar àqueles que precisam. E não ao indivíduo mais rico. Ao que mais necessita. Mais poderoso, nem ao indivíduo que tem condição técnica de promover opções. E existe um último critério que tem sido preconizado no momento e contra o qual também eu vou ter que dizer algumas palavras. É assim, alocar ventiladores a profissionais da saúde, mormente médicos, se em igualdade de condições eles estiverem com outras pessoas que médicos não sejam, ou que profissionais da saúde não sejam. E agora, mais recentemente, isso foi ampliado para o mesmo nível de patamar de merecimento
os indivíduos que participaram de pesquisas em Anima Nobile. Sim. Não posso concordar com isso. É Porque a difícil. Constituição Federal não valora diferentemente a vida de quem seja médico. Não. E não é razoável que nós o façamos. Muito, de novo, nem sempre é aqui que se faz no exterior, porta entre aspas, pode ser, sem nenhuma outra consideração, utilizado aqui. Sim. Nós temos esse... Agora, é razoável utilizar o critério de merecimento para, por exemplo, em igualdade de condições, alocar a vaga para um pai de família com um monte de filhos pequenos em comparação com outro que não tenha essas responsabilidades. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que não é um único critério que vai ser utilizado secamente para alocar vagas em quaisquer situações. Existe necessidade de um delicado equilíbrio que busque congregar diversas informações dos indivíduos em diferentes circunstâncias para, de uma maneira equilibrada, conseguir distribuir o pouco que se tem de maneira que daí possa ser obtido o melhor resultado. Né? Nós não podemos ser utilitaristas, mas ainda assim a gente quer salvar o maior número de indivíduos que for possível, no menor tempo possível, para que mais outros possam ainda utilizar as poucas máquinas que se tem. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu acho que era isso que eu queria dizer. Isso a gente sente falta, né, doutor Silvio, das palmas, da presença, assim, física. Muito obrigado, foi excelente. Vamos chamar a doutora Sulamita, deixa eu avisar aqui elas. Vamos avisar aqui ela no WhatsApp. E já vou chamar aqui a doutora Sulamita para ela poder conversar um pouquinho com a gente, falar dos feitos do Instituto. Eu gostaria, deixa eu ver se eu tenho mais algum recadinho para dar. Deixa eu ver aqui, eu tenho que dizer os números. Entrou. Boa noite, doutora Sulamita, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao doutor Silvio por estas importantes ponderações. Este é um mundo novo para nós. É um mundo novo para nós, advogados. E a gente vê o trabalho incrível de todos os profissionais, da grande maioria dos profissionais da saúde neste momento. E a preocupação que o senhor tem com a justiça. Realmente, quando os recursos são escassos, quem merece? Isso é um trabalho muito bom, muito grande, e eu acho que nós estamos nos conscientizando cada vez mais das dificuldades, da complexidade de resolver esses problemas num país assim como o nosso, com toda essa dificuldade e essa imensidão. Então, doutor Silvio, nós só podemos lhe agradecer pelo que o senhor nos trouxe aqui, pela forma com que o senhor abordou esse tema tão importante. Também agradeço à doutora Ana Amélia, a nossa moderadora, que se dispõe, deixa a filha, o marido, e vem aqui nos brindar com essa sua simpatia, com esse seu sorriso. Eu quero saudar a todos os que nos assistem, aos nossos associados, aos magistrados, na pessoa da doutora Inajá, aos procuradores, enfim, a todos aqueles... Fará, que está entrando agora. Doutor Jorge Fará. Sim, o desembargador Marco... Eu não sei todos, eu não consigo. O doutor Jorge Fará, nosso vice-presidente da UAB, o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira, e quero dizer, a nossa diretoria, nós estamos divididos, tantos são os nossos eventos, que neste momento está havendo um curso sobre improbidade administrativa. E a metade da diretoria e outros tantos estão assistindo esse curso. Mas, rapidamente, nós nos propusemos fazer, no fim de cada mês, na última live, um rápido relatório do que se fez durante o mês. Então, este mês nós fizemos 6 lives. A primeira foi o dia 4, com o procurador de Estado, doutor Eduardo Cunha da Costa. Ele falou sobre advocacia pública em tempos de pandemia. Depois, no dia 6, nós tivemos uma live com a doutora Maria Isabel Pereira da Costa e com o doutor Tiago Idrique.
eles falaram aposentadoria especial e o risco concretizado na área da saúde. Essa foi muito importante, porque a doutora Maria Isabel, nossa diretora, ela teve Covid, ela foi hospitalizada, e ela fez um agradecimento muito especial ao pessoal da área da saúde. Depois, nós tivemos uma live com o doutor Renan Moreira, sobre crimes digitais. O dia 13 foi a procuradora Líbia Suzana da Silva, que falou sobre reflexões sobre o pós-abolição. Depois, no dia 16, foi o nosso decano, o doutor Hélio Faraco de Azevedo, fez uma live muito interessante sobre os 70 anos de advocacia. Ele contou alguma coisa novas lá. Depois foi o doutor Gustavo Yucke, teletrabalho, tratamento legal e desafio. E hoje nós estamos terminando as lives desse mês com o doutor Silvio Borba, que tratou desse tema tão importante, alocação de recursos escassos de saúde em tempos de pandemia. Mas, além das nossas lives, nós temos também outros grupos que estão trabalhando, porque o IARGS é um trabalho conjunto, não é um trabalho meu. Todos trabalham com muita dedicação e empenho. O grupo de estudos de direito de família, que é coordenado pela doutora Ana Lúcia Piccoli e pela doutora Liane Bestetti, fizeram uma videopalestra, o grupo de direito de família, de 15 em 15 dias. No dia 4, foi a psicóloga Ana Flora Bestetti, falou sobre métodos alternativos na resolução de conflitos. E no dia 18, a doutora Helena Sanseverino de Lemburg falou sobre um tema muito interessante, a retroatividade do regime de bens na união estável. Bom, o grupo de estudos tributários, que é coordenado pela doutora Alice Greck e pelo doutor Roberto Marrone, também, no dia 18, teve um tema, direito ao esquecimento e recentes julgados do Supremo Tribunal Federal. E ainda nós temos artigos. Um artigo, o desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira, no dia 4, escreveu sobre exame das propostas para alteração da nossa Constituição. O doutor Cristiano Colombo, outro tema, todos os temas são interessantes, inteligência artificial e a proteção de dados. No dia 18, o doutor Henrique Abel falou sobre segurança jurídica versus prática de extermínio. O caso de Jacarezinho. E hoje, a minha filha, Gisele Cabral, escreveu sobre regras e princípios à luz da teoria de Robert Alex. Bom, isso aqui demonstra que todas as semanas, mais de uma vez, nós estamos tendo contribuições ao mundo jurídico. Além disso, nós temos o curso de improbidade administrativa que está se desenvolvendo e vai até o mês de junho, que foi coordenado pela doutora Lúcia Copiti e pelo doutor Paulo Torelli. E depois tu fala mais alguma coisa sobre esse curso. Sim. E, além disso, nós estamos com um convênio com a ESA para a continuação do curso de Direito Civil Atual, que é coordenado pelo doutor Arnaldo Rizar. Isto mostra como, felizmente, apesar desta pandemia, eu acho que nos reinventamos. E todas essas contribuições são muito importantes, os senhores vejam que abordam praticamente todas as áreas do direito. E agora também temos um conhecimento maior sobre o problema de saúde, graças ao nosso associado, né, médico e advogado, doutor Silva. Então, eu quero agradecer a todas essas pessoas que tanto têm se dedicado para que o nosso IARGS continue vivo. Muito obrigado também à nossa jornalista, a Terezinha Tercitano, que faz um trabalho magnífico, aos nossos funcionários e a todos aqueles que nos assistem e que nos prestigiam. Boa noite, eu devolvo, Ana Amélia, e se quiseres me tirar do ar, não tem problema. Obrigado a todos.
Eu não vou lhe tirar do ar. O doutor Silvio já finalizou, né, a explanação dele. Agora a gente passa a palavra para ele dizer mais alguma coisa que queira finalizar. Eu também só vou dar os meus recadinhos, que é convidar todos para participarem da próxima live, que vai ser realizada na quarta-feira, dia 2 de junho, no horário das 20 horas, importante frisar, que vai ser com a desembargadora Maria Berenice Dias. O título da live eu achei simplesmente bárbaro. Casar ou comprar uma bicicleta? Eu acho que eu vou comprar uma bicicleta, tá? Para vocês ficarem tranquilos. Eu já estou optando por... Casar, eu já me casei, não preciso mais. Bom, e também na próxima terça nós vamos ter o artigo escrito pela doutora Isabel Coclar, que vai falar sobre a flexibilização na ação da alteração de bens e a repercussão sobre o valor da causa. Também lembrando a todos que ainda é possível se inscrever no curso de improbidade administrativa no site da Eventise. É improbidadeadm@eventise.com.br, e ali ainda é possível se inscrever porque as aulas estão gravadas, as que já ocorreram. Mas quem quiser assistir as próximas, dá para se inscrever e está valendo muito a pena. O curso é excelente. Professores muito bons, o doutor Rafael Maffini, o doutor Aloysio Zimmermann, o doutor Paulo Torelli, coordenação da doutora Lúcia Kopitschke e também do doutor Paulo Torelli. Convido a todos, então, a que se inscrevam e participem do curso. Também se inscrevam lá no site da ESA, do curso de Direito Civil atual, coordenado pelo doutor Arnaldo Rizardo Filho. Acho que são esses os meus recadinhos. Passo a palavra ao doutor Silvio, então, para finalizar. Depois nos despedimos todos. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer uma vez mais e de terminar dizendo que, afinal, eu não tratei de responder a pergunta que me fiz no início. Quem vai usar o último ventilador? Não sei. Esta é uma demanda da desigualdade. E por isso, justamente, mais do que a luz da lei, mais do que a luz da ética, a luz da moral vai ser um ser humano que dele venha a necessitar. Muito boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Mais uma vez eu bato palmas. Estava excelente a live. Muito bom o tema. Muito obrigado. Agradecemos, então, a sua participação, doutor Silvio Borba. Agradeço imensamente a participação da doutora Sulamita. E desejo uma boa noite a todos. E até a próxima live de quarta-feira. Tchau, tchau. Vou me despedindo. Vou desligar para todos, tá bem? Perfeito. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite para todos. Boa noite.